Olá a todos, nós vamos falar de plano de fase e hoje eu vou dividir esse assunto em 3 aulas. Então, primeira aula vou estudar especificamente o caso diagonalizável. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um sistema de ADO, x' igual a vezes x, e o que eu vou tratar durante essas 3 aulas é que essa matriz A seja de tamanho 2 por 2 para conseguir esboçarmos as figuras. E aí, primeiro caso, nós vamos tratar o caso onde a matriz A é diagonalizável, só que ainda assim eu vou trabalhar com um exemplo mais simples, pensando que a matriz tenha esse formato aqui. Então, o que dá para perceber rapidamente é que lambda1 e lambda2 são os autovalores da matriz A, e os autovetores é o vetor 1, 0, 0, 1, respectivamente, a lambda1 e a lambda2. Então, o conjunto solução para esse sistema de ADOs é dado por essa expressão. E aí o que acontece? Para t igual a 0, a sua partícula se encontra em um ponto, que eu estou marcando aqui x0, y0. Então, por exemplo, imagine que o nosso lambda1 seja maior que lambda2, lambda1 maior que lambda2 e ambos positivos. O que vai acontecer? Vamos começar com x0, y0 igual a 0. Para x0 e y0 ser igual a 0 em t igual a 0, ou seja, substituindo aqui t por 0, para aqui dar origem, a única possibilidade que existe é o C1 e C2 serem ambos iguais a 0, e aí a sua solução seria apenas a solução nula. Então, se a sua partícula começa nesse instante, ela fica parada. Agora, se a sua partícula, por exemplo, ela se encontra no eixo x, ou seja, você está fazendo C2 igual a 0, e para esse ponto especificamente que eu marquei, o C1 é positivo. O que acontece? Como o lambda1 é positivo, quando t tende ao infinito, a primeira coordenada ela estoura para o infinito, a segunda coordenada se mantém 0. Então você consegue dizer que a partícula, com o passar do tempo, segue essa trajetória. Ela não encosta no ponto verde, ela tende ao ponto verde. Se você fizer a mesma coisa agora com C2 negativo, perdão, eu falei errado, né? Se ela estoura para o infinito, então ela foge da origem. Então deixa eu consertar aqui. Opa! Então, quando t tende ao infinito, a primeira coordenada ela estoura para o infinito e se mantém 0. Agora, quando t tende ao infinito e C1 é negativo, que você tem que estoura para o menos infinito. Agora, se você tem que C1 é igual a 0, porém C2 é positivo, pelo mesmo raciocínio, segunda coordenada ela estoura para o infinito, a primeira mantém 0. E aqui, a mesma coisa. Agora, imagine que nossa partícula esteja nessa posição aqui. Ou seja, que tanto C1 quanto C2 são positivos. Tanto a coordenada x quanto a coordenada y, ela estoura para o infinito. Dito isso, então a curva ela vai fazer esse movimento. Quer dizer, ou vai fazer este movimento, ou este movimento, ou este movimento. Vai depender de quem é maior. Como o lambda1 é maior do que lambda2, isso quer dizer o quê? Que o crescimento da coordenada x é maior do que o crescimento da coordenada y. Então, o que eu prefiro fazer? Eu apoio a minha mão com a palma da minha mão sobre quem tem o maior crescimento, que no caso é o eixo x, né, a coordenada x, e simplesmente eu reproduzo a curva conforme a minha mão. Como ela estoura para o infinito, e essas curvas são todas paralelas, porque pelo teorema da existência de unicidade, elas não podem se interceptar. Aqui nós temos isso. Aqui o x está ganhando. Então fica uma coisa mais ou menos assim. E esse cara aqui, como o x está ganhando, então seria uma coisa mais ou menos assim.
Observe que se você começar com um problema inicial próximo do zero, as soluções elas tendem a fugir da origem. Isso quer dizer o seguinte, que essa solução aqui, ela tem a característica de ser instável, porque qualquer condição inicial próximo da origem, a solução foge dela com o passar do tempo. E ela tem um nome, o nome, além de dizer que ela é instável, você pode dizer também que esse ponto é uma fonte, porque é meio que como se tivesse, por exemplo, que as trajetórias estivessem saindo da origem. Então, esse ponto também é conhecido como fonte. Agora, vamos estudar, acho que vale a pena estudar esse caso aqui. Vamos supor que lambda1 seja positivo e lambda2 seja negativo. Aí é a mesma coisa, na origem se mantém. O que acontece quando... Vou marcar aqui. Quando C1 é 0 e C2 é positivo. Como lambda2 é negativo, quando t tende ao infinito, a solução tende a zero. Quer dizer que a segunda coordenada tende a zero. Então, a trajetória da sua curva tende à origem. Então, a mesma coisa vale para esse cara aqui. Agora, se você começa do eixo x, o que acontece? O C2 é igual a zero, o C1 positivo, nesse meu exemplo. Quando t tende a infinito, a coordenada x estoura para o infinito. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa, só que para o menos infinito e assim por diante. Então, aqui, dependendo do local, a solução converge para a origem. Dependendo do local, a solução foge da origem. Se você começa daqui, o que acontece? Bem, o fato do lambda2 ser negativo quer dizer que com o passar do tempo, a coordenada y desse ponto vai cair para zero. Então, você teria que fazer esse movimento. Com o passar do tempo, a coordenada x tende a infinito, então tende a aumentar. Então, se você junta esses dois movimentos, aqui eu não estou preocupado em módulo quem é maior, então eu vou fazer a trajetória mais ou menos assim. Por quê? Porque aí a coordenada y tende a zero, mas a coordenada x estoura para o infinito. Mesma coisa acontece aqui, coordenada y tende a zero, coordenada x estoura para o infinito. E aqui, vamos ver. Bem, aqui o C1 é negativo, então no caso estoura para menos infinito, então está indo para cá. Só que o C2 aqui, ele é positivo, mas tende a zero. Então ele faz esse movimento aqui, que a coordenada y tende a zero. E aqui, mesma coisa. Trajetórias que tenham esse comportamento do tipo, em alguns lugares tende a zero e em alguns lugares não tende a zero, a gente diz que esse ponto é um ponto de Sella. Agora, como é que seria esse terceiro caso aqui? A gente sempre começa da origem. A origem fica fixa. Lembrando que isso só vale para sistema homogêneo. Então, esse estudo que eu estou fazendo para o sistema homogêneo, e especificamente para o vídeo de hoje, apenas o caso diagonalizável. Por enquanto, eu estou no caso mais simples possível. Origem, aí eu marco o eixo x. Bem, então, como ambos são negativos, então tende a zero, tende a zero, tende a zero, tende a zero. Aí eu marco um ponto, eu marco um ponto por aqui. Como eu estou supondo que lambda1 é menor do que lambda2, quer dizer o quê? Que o lambda1 ele cai para zero mais rapidamente que o lambda2. Então, se ele cai para zero mais rapidamente que o lambda2, então, bem, o lambda2 quer dizer que ele está ganhando, então você apoia a mão em cima do eixo que está ganhando, que seria o lambda2. Então, a trajetória seria mais ou menos esta. Sempre tendendo para a origem. Então, aqui
Seria uma coisa mais ou menos assim. Assim. E assim. Pontos que possuem esse comportamento, onde condições iniciais próximas da origem tendem para a origem, é chamado de atrator, que está atraindo para este ponto. Então, para o caso diagonalizável, basicamente nós vamos ter esses três casos, só que o que acontece? E se sua matriz A for simplesmente, não for necessariamente uma matriz diagonal, for simplesmente um AX? Bem, você vai ter que calcular os autovalores, vai ter que calcular os autovalores e autovetores. Vamos supor que os autovalores continuem sendo esses. Só que aí você encontrou os autovetores, por exemplo, V1 e V2. Então o que acontece? Eu vou apagar aqui apenas esse primeiro desenho para reproduzir aquele desenho, e aí os outros casos seguem de maneira análoga. Então deixa eu fazer mais uma vez aqui o rabisco, o esboço. Aqui eu estava supondo lambda 1 positivo, lambda 2 positivo e lambda 1 maior do que lambda 2. E qual é a diferença? Você vai marcar aonde estão os autovetores. Então, digamos que o V1 seja este vetor e digamos que o V2 seja este vetor aqui. E aí, aí o que você faz? Primeiro marca a origem. Aí, qual foi o segundo passo que eu fiz em roxo? Eu trabalhei com os eixos. Na verdade, não é que eu quis trabalhar com os eixos, eu quis trabalhar com os autovetores, que no primeiro exemplo eram justamente os vetores 1, 0, 0, 1. Então, no segundo momento, eu trabalho com os autovetores. E aí, como lambda 1 é positivo, o que significa isso? Lambda 1 positivo, o ponto inicial está aqui, quer dizer que ele é um múltiplo do nosso autovetor. Então aqui, só para reescrever como é que seria a nossa solução, seria isso e isso, né? Pegando aquele exemplo ali. Então se você começa com C2 igual a 0, C1 positivo, e aí com o passar do tempo esse cara vai crescendo. Aqui é C1 igual a 0, C2 positivo, esse cara vai crescendo. Se você fizer um prolongamento, né? Porque agora é só desenhar a reta suporte aos vetores. Então esse cara aqui seria o C1 negativo. Vai para cá, C2 negativo para cá. E aí o que fica entre esses buracos? Então nesse caso, como eu estou pensando em lambda 1 maior do que lambda 2, vou apoiar a minha mão em cima de quem está ganhando, porque o lambda 1 está referente a V1. Então as trajetórias seriam mais ou menos assim, crescendo, né? Porque ambos estão crescendo. Então aqui eu apoio a minha mão aqui, aí eu faço esse movimento mais ou menos assim, crescendo sempre para o infinito. Bem, aqui cresce para o infinito, mas aí quem está ganhando é esse cara aqui, então fica uma coisa mais ou menos assim. Opa, peraí, não. Tem que apoiar a mão, a palma da minha mão tem que apoiar o V1, então seria assim. Agora aqui, bem, seria para cá, né? Então, peraí. Então, esse aqui o Y tem que crescer, isso. Que é a palma da mão apoiado no V1. No fundo, o que eu estou fazendo? É como se eu pegasse os dois vetores ortogonais, o vetor 1, 0, 0, 1, e trocasse os vetores E1 e E2 pelos vetores V1 e V2.
e fizesse exatamente o mesmo desenho. Então, por exemplo, se eu quiser representar a solução desse problema para esse caso aqui, o que eu faria? Eu desenharia os autovetores e faria esse desenho, só que adaptado para esses dois autovetores. Então, é claro que ele vai ter uma pequena modificação, mas essencialmente o desenho é o mesmo, tanto aqui quanto aqui. Então, a ideia é: marque os autovetores, marque a origem, estuda o que acontece com a solução se a condição inicial estiver sobre os autovetores e depois você vai analisando os outros casos. Mas é basicamente isso que seria o plano de fase no sistema 2x2, onde a nossa matriz A é uma matriz diagonalizável. O caso lambda 1 igual a lambda 2, você não ia ter essa concavidade, ela ia crescer linearmente. Então era só você trocar isso por retas. Na próxima videoaula, ou eu vou fazer o caso de autovalores repetidos, ou o caso de autovalores complexos. Mas a ideia é basicamente essa, é representar graficamente qual é o comportamento da nossa solução para valores de t muito grande. Espero que tenha ficado claro. Sugiro que sempre quando resolvam os exercícios a partir de agora, estudem um plano de fase, se tiver no caso 2x2. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.